Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 14. O drama de Noemi. O irmão Arthur, constatando que o refazimento da filha se daria em longo prazo, quando nos dispunhamos a sair, mostrou-nos a sua viúva e genro, que vieram com a quase suicida, acompanhando-a naquele momento difícil. Fora Cândido, o esposo, quem lhe ministrara os primeiros socorros após o atrito, que degenerara em discussão de certo modo habitual. Dessa vez, no entanto, os fatores que a motivaram haviam sido muito mais graves. A minha pobre Noemi, explicou o pai apiedado, renasceu em nosso lar sob o impositivo de grave provação com raízes no passado. Enalda, sua mãe, sofrera oportunamente penosa injunção em relação a ela, que ora a circunstância maternal deveria anular através do amor e do perdão. Portadora, no entanto, de caráter débil e voluntariosa nos caprichos femininos, agravou a situação com sérios deslizes morais, por pouco não vindo responder pelo suicídio da filha necessitada. Enalda, minha esposa, não tem aprendido a valorizar o tempo que a vida lhe confere, trabalhando em favor da própria ascensão. Imatura no que tange aos compromissos nobres, sonha com os prazeres extenuantes a que gostaria de se entregar, pouco lhe importando as consequências perniciosas que adviessem. Na condição de esposa vigilante, era natural que lhe identificasse os anseios e trabalhasse para melhorá-los, o que é certo não consegue. Enquanto estivemos lado a lado no corpo, pude descartar-lhe as possibilidades de viver com dissipações, não poucas vezes arrostando os efeitos que a minha atitude gentil, mas firme provocava. A minha desencarnação, um tanto súbita, pareceu liberá-la. De minha parte, não nutro qualquer sentimento negativo, por saber que ela se esforça, não o suficiente embora, tentando acertar. Lamento-lhe a perda da valiosa ensancha, o que lhe acarretará não menores aflições próximas e remotas. O amigo silenciou, como revivendo fatos que desejava melhor situar para oferecer-nos uma paisagem fiel, quanto possível, da situação do ambiente doméstico que levara a filha a cometer o atentado quase fatal. A nossa formação religiosa, prosseguiu sereno, não foi das melhores. Vinculamo-nos a uma doutrina ortodoxa, mais por praxe do que por convicção e sentimento, praticando o culto sem aprofundamento nas lições que ouvíamos. De minha parte, encontrava dificuldades para uma aceitação racional e profunda dos seus postulados, que me não pareciam responder às questões atormentantes que defrontamos no dia a dia. A filosofia do dogma, em caráter de fé cega, repugnava-me. Como, porém, afeiçoara-me de cedo ao estudo, ao trabalho e logo depois de diplomado no exercício da medicina, não me afligi com o que não concordava na religião, adotando um comportamento coerente com o mandamento maior que recomenda: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreendi que ele sintetizava a lei e os seus profetas, sendo a base dos ensinos morais de Jesus Cristo. A imortalidade da alma constituía-me, tabula rasa, uma realidade insofismável. A matéria pura e simplesmente não me explicava a vida, tampouco as finalidades desta. Enalda, por sua vez, aceitava o comportamento religioso, sem compromisso moral com a fé, indiferentemente. Agora compreendo por quê, ao considerar que ela
reencarnou sob macerações íntimas resultantes da existência anterior que não pôde superar. Nossa filha, de estrutura espiritual frágil, renascendo sob forte complexo de culpa, fez-se temente a Deus, receosa de aprofundar estudos religiosos e sensível ao bem de que muito necessita para recuperar-se. Novamente o narrador interrompeu-se, concatenando os assuntos para uma síntese clara e justa. De imediato continuou sereno. O matrimônio de Noemi com o Cândido não estava nos planos do seu processo regenerador. Sentindo-se desamada no lar, um tanto só e carente, transferiu a afetividade com que deveria ser educada para a vivência no momento próprio para o jovem igualmente irresponsável. Sob o apoio de Enalda, que se fascinou com o rapaz, precipitou acontecimentos que o livre-arbítrio atraiu para a complicação deles mesmos. Passados os primeiros meses da comunhão física, surgiram as desinteligências por coisas nenhumas, em que os caprichos pessoais complicam a convivência doméstica, arrojando os nubentes. Quando levianos ou imaturos, em problemas de maior gravidade. Pequenos arrufos, discordância de opinião, remoques de parte a parte, tornaram-se habituais, passíveis de superações que poderiam ocorrer. Sem embargo, deixando-se fascinar pelo genro, Enalda sustentava-lhe as falsas razões, dando-lhe injustificável apoio em detrimento da orientação e cuidados que lhe competia de estender à filha. A contínua aproximação entre sogra e genro, apesar da diferença de quase 20 anos que os separava, degenerou em relacionamento delituoso dentro do próprio lar. O irmão Arthur demonstrava sofrer à medida que narrava o intercâmbio sórdido do genro com a sua viúva. Recompondo-se a visível esforço moral, deu continuidade à narrativa. Não pensem os amigos que a minha dor seja decorrência do ciúme ou frustração. À proporção que eu acompanhava a deteriorização da amizade entre aqueles familiares, transferi-me da situação de esposo desencarnado e sogro para a posição de pai preocupado ante o que poderia advir aos filhos, no que tange às atitudes levianas daquele porte. Procurei amparar os três, todos filhos da vida, que eu deveria compartir, necessitados de socorro e compaixão. Enalda e Cândido, entregues à licenciosidade, não se davam conta de que a Noemi não passava despercebido o comportamento da exagerada amizade de sua mãe com seu marido. Agasalhou as farpas do ciúme e pôs-se de guarda, relacionando pequenos fatos que lhe consubstanciavam a suspeita. Nessa tormentosa situação mental e moral, todos atraíram os seus inimigos desencarnados, abrindo campo aos processos de cruel indução obsessiva que passaram a corporificar-se. O amigo hostil, que acaba de ser resgatado da alucinação de que padecia, é a antiga vítima de Noemi, que compactuara no rapto da filhinha, que vimos quando na vilegiatura anterior. Como sabemos, somente sucedem obsessões porque existem endividados. Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente, que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojado. Enquanto não luz o perdão na antiga vítima e a transformação moral do infrator, a problemática aflitiva prossegue,
mudando apenas de forma ou de atitude de quem persegue e de quem é perseguido. Essa a conexão entre ele e Noemi que passou a inspirá-la na maneira de surpreender os licenciosos. Naturalmente magoada, era-lhe mais fácil aceitar-lhe a ideia infeliz do que o meu pensamento, encorajando-a à luta. Nessa semana anterior, pude estar com minha filha e falar-lhe na esfera dos sonhos, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes, se não hoje, mais tarde, e de que Cândido, sendo jovem frívolo, muito brevemente mudaria de atitude em relação a Enalda, que somente estava a despencar um abismo de difícil saída. Assim lhe expliquei, após ouvi-la relatar o drama que a dilacerava intimamente. Retrucou-me, informando que só uma atitude de dura vingança poderia lavar-lhe a honra ultrajada pelo esposo e pela genitora. Aqueci e apresentei-lhe a vingança em termos de perdão e prosseguimento no reto dever, sugerindo que instasse com o marido para realizarem uma viagem e, na volta, assumirem a responsabilidade de ter a casa em que fossem viver as próprias experiências com mais simplicidade e que lhes era possível sem outra senão a tutela de Deus. Ela chorou muito e despertou sob a impressão de haver estado comigo no país de cá. Falou ao marido, sem deixar transparecer as suspeitas a respeito da necessidade de fazerem uma pequena viagem nesses dias, enquanto conversariam com calma sobre o futuro. Ele opôs-se a sair do Rio no período momesco, desgostando-a e predispondo à ação maléfica que lhe induzia o adversário desencarnado. Outra vez o genitor fez uma pausa proposital no relato que nos apresentava. Bezerra ouvia-o com respeito e interesse com que eu compartia. Na manhã de hoje, continuou o amigo sofrido, Noemi, duramente hipnotizada pelo inimigo, foi inspirada a armar uma cilada, na qual tombaria, como vimos. Planejou visitar amigos, prometendo retornar após o almoço e deixando os doentes morais desimpedidos para que dessem curso às paixões dissolventes. O plano não poderia ter sido melhor urdido. Tão logo se afastou, sentindo-se sem vigilância, os levianos entregaram-se à desordem moral sem qualquer escrúpulo. A pobre filha, porém, não se afastou muito do lar, demorando-se por um quarto de hora no hall do edifício e retornando sob a alegação de haver esquecido algo de que necessitava. Entrou com astúcia felina, sob a certeza de os surpreender em delito. Desnecessário detalhar os sucessos. Tresvairada, discutiu com os inditosos traidores, e porque o marido a esbofeteasse, correu na direção do banheiro, que trancou por dentro, e tentou seccionar as veias, conforme sabemos. Agora, sem a imposição mental do perseguidor, que desejava deixar sobre ela a responsabilidade do gesto louco, não obstante o desequilíbrio de que se encontrava possuída. A minha carência de valores não pôde impedir os acontecimentos, demorando-me em prece até o momento em que vos vim rogar auxílio. No silêncio que se fez natural, Dr. Bezerra concordou com a atitude de confiança vivida pelo irmão Arthur, agradecendo-lhe a gentileza da narração dos fatos, que poderia dispensar, reafirmando o prosseguimento da ajuda à filha, enferma, profundamente magoada. Ato contínuo, liberou o pai afetuoso de quaisquer outros deveres, estimulando-o a dar assistência a Noemi, a quem lhe visitaria em momento próprio. Quanto ao seu adversário espiritual,
não deveremos manter novas preocupações. Quando terminarmos os labores extraordinários a que nós estamos dedicados, ele será encaminhado ao largo tratamento que se lhe faz indispensável sob a carinhosa vigilância materna. Nossas preocupações devem cingir-se no momento ao restabelecimento de Noemi e às providências primeiras para o seu futuro. Confiemos em Jesus e, embora agindo no bem, deixemo-nos por ele conduzir.